Olá, estamos começando nossa quarta aula de eletromagnetismo. Vou fazer uma breve recapitulação do que já estudamos até aqui. Na primeira aula, conhecemos dispositivos que podem ser carregados com fio ou sem fio. Na segunda aula, aprendemos que há três formas de eletrização: por contato, por atrito e por indução. Logo, podemos sincronizar a primeira aula com a segunda, que quando o equipamento é carregado sem fio, essa nomenclatura é dada por carregamento por indução. Na terceira aula, nós começamos o nosso aprofundamento, e aí aprendemos o que é uma carga elétrica, que pode ser positiva ou negativa. Aprendemos também sobre forças elétricas, onde eu tenho polos iguais se repelem, quando os polos são contrários se atraem. Esse é o princípio da lei de Coulomb. Aprendemos ainda como funciona o campo elétrico. A partir de uma carga positiva, o vetor campo elétrico está saindo em direção externa. Quando a carga é negativa, o vetor campo elétrico está chegando na partícula negativa. E nessa quarta aula, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo de eletromagnetismo. Iniciamos falando sobre o potencial elétrico. Aqui nessa imagem, nós temos uma carga elétrica positiva. Podemos ver que aqui nós temos uma carga negativa. Entre a carga negativa e a positiva, há uma força de atração. Isso é lei de Coulomb. Aqui eu tenho uma outra carga que ela é positiva. Positiva com a positiva, repulsão, lei de Coulomb também. Agora o que acontece? Aqui eu tenho uma carga muito grande positiva. Significa dizer que quanto mais próxima dela, maior é o potencial elétrico. Quanto mais distante, menor é esse potencial elétrico. Aqui nós temos um campo elétrico uniforme. Essas linhas que representam setas vermelhas, elas representam o campo elétrico. O campo elétrico aqui, pelo que nós já estudamos, poderia ser dado de duas maneiras. Se o campo elétrico está saindo, a primeira hipótese é que aqui nós tivéssemos cargas positivas. Ou, segunda hipótese, poderíamos ter aqui desse outro lado cargas elétricas negativas. Ok? Porque as cargas elétricas negativas, elas vão atrair o vetor campo elétrico. E as cargas positivas, elas vão eliminar, elas vão expelir esse campo elétrico. E esse campo elétrico é o que justifica uma lâmpada acender. Lembra que na aula 2 eu mostrei uma bobina de Tesla e uma lâmpada fluorescente acendia na minha própria mão? O que agia na lâmpada, dentro do gás da lâmpada, é o efeito do campo elétrico que pode agir à distância. Aqui o que nós temos? Nós temos o potencial A e o potencial B. Esse VA significa potencial. Entre o potencial A e o potencial B tem uma distância. Se tem uma distância, esses potenciais são diferentes. Nós podemos calcular o potencial, a diferença entre o potencial A e B, fazendo o potencial A menos o potencial B. Ou ainda, podemos fazer o trabalho entre A e B dividido pela carga. VAB significa potencial elétrico entre o ponto A e B. A unidade de medida do potencial elétrico é volt. VA significa potencial elétrico no ponto A. VB, potencial elétrico em toda essa linha tracejada B aqui, ó, qualquer ponto dessa linha tracejada, eu tenho o mesmo potencial. WAB é o trabalho elétrico para que essa carga Q saia do ponto A e vá até o ponto B. E o Q é o valor da carga elétrica. Vamos fazer um exemplo matemático para ajudar-nos a compreender melhor do que se trata esse potencial elétrico. O potencial elétrico no ponto A é de 45 volts e no ponto B, 15 volts. Determine qual será a diferença de potencial entre o ponto A e B. Então aqui eu tenho o potencial A. O exercício fala que no potencial A é 45 volts.
Então, em qualquer ponto dessa linha tracejada aqui abaixo de VA, eu tenho 45 volts. E no ponto B, é dito que o potencial vale 15 volts. Qualquer ponto dessa linha tracejada mais acima ou mais abaixo, vale também 15 volts. Qual é a diferença entre o ponto VA e o ponto VB? É uma conta de subtração, simples assim. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é uma subtração. Quanto vale no ponto A? 45. E no ponto B? 15. 45 menos 15, 30 volts. Então, a diferença de potencial nós encontramos por meio da subtração. Potencial A menos o potencial B. Ficou entendido? Então, vamos prosseguir. Outra maneira de encontrarmos o potencial elétrico é considerando e utilizando o efeito do campo elétrico. Essas linhas aqui em azul escuro representam o vetor campo elétrico, no caso aqui é um campo elétrico uniforme. Em toda essa área aqui ó, que eu tenho o ponto A, verticalmente é o mesmo potencial. E verticalmente em B, como se fosse no eixo Y, eu tenho o mesmo potencial. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma distância, que é chamada de distância D. Então, aqui eu tenho uma referência, que é o ponto A, que eu tenho outra referência, que é o ponto B. Para eu encontrar a diferença de potencial entre A e B, basta eu calcular qual é o valor do campo elétrico vezes a distância. Então, VAB significa potencial elétrico entre o ponto A e o ponto B, unidade de medida em volt. O E representa campo elétrico, unidade de medida é Newton por Coulomb. E D significa distância entre o ponto A e B. Distância no SI, no Sistema Internacional de Unidades, é dado em metro. Vamos fazer então um cálculo para ver se nós podemos compreender um pouco melhor como que podemos encontrar o potencial elétrico a partir do campo elétrico. Considere que o campo elétrico uniforme seja 110 Newton por Coulomb e a distância entre os pontos A e B seja 2 metros. Determine a intensidade da diferença de potencial entre A e B. Então, aqui é dado que o campo elétrico vale 110 Newton por Coulomb. A distância é 2 metros. Então, o campo elétrico 110 Newton por Coulomb e a distância é 2 metros. Primeiro passo, sempre ao resolver um cálculo, obter a fórmula. Para eu encontrar, então, a diferença de potencial entre A e B, eu vou ter campo elétrico vezes a distância. O campo elétrico vale 110 e a distância vale 2. 110 vezes 2, 220 volts. Esse valor de 220 volts ele é muito comum para o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico em muitas residências do nosso país. Via de regra, o nível de potencial ele depende ou de um município ou de um estado. No estado da Bahia tem municípios que é 127 volts e muitos outros municípios que é 220 volts. Aqui em Porto Seguro, onde eu gravo essa videoaula, o nível de tensão elétrica que nós temos monofásico é 220 volts. Significa que um cabo da tomada conectado ali, ele oscila entre mais 220 e menos 220 volts. Por isso é chamado tensão alternada. E temos também um outro cabo que é chamado de neutro. É como se fosse o zero de tensão. Entre o 0 e o 220, temos uma diferença de 220 volts. Potencial elétrico também pode ser chamado de tensão elétrica. Então, se eu te perguntasse qual é o outro nome possível para potencial elétrico, você pode entender sem nenhum prejuízo. Tensão elétrica. Ok? Tensão elétrica e corrente elétrica são duas grandezas muito importantes no eletromagnetismo. Vamos agora compreender
como é o conceito de corrente elétrica. Aqui eu tenho um liquidificador e aqui eu tenho uma tomada. Se no caso é 220, você vê que aqui nessa tomada tem três furos. Um vai estar conectado ali o cabo da fase, que oscila entre mais 220 e menos 220. O outro vai estar conectado neutro. O neutro ele é referenciado em zero de potencial elétrico ou de tensão elétrica. Entre o 0 e 220, eu vou ter uma diferença de 220 volts. O terceiro pino é chamado de proteção. Tecnicamente chama o cabo da proteção. E ele é aterrado no solo. Caso haja algum problema nesse equipamento, a corrente elétrica vai para o solo. Mas também é conhecido como fio-terra. Então, para esse equipamento funcionar, é preciso tensão elétrica e corrente elétrica. Tensão elétrica, você já sabe que é a diferença de potencial. Vamos ver agora o que é a corrente elétrica. Tá vendo que aqui eu fiz uma marcação aqui de amarelo em um cabo? Se eu desse um zoom aqui, aproximasse bem esse cabo, eu teria aqui na segunda imagem, aqui eu tenho o cabo e dentro eu tenho essas bolinhas com esse sinal de menos, que representam os elétrons. Dentro do condutor, eu vou ter os elétrons que vão se locomover. Esses elétrons, o fluxo de elétrons durante um tempo, considerando que haja uma diferença de potencial elétrica, nós vamos ter aí estabelecido a corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? É o fluxo de elétrons pela variação do tempo. Ao longo de um tempo, está fluindo os elétrons em um elemento condutor. O cobre é um bom condutor, o ouro é um bom condutor, o alumínio é um condutor. E essa corrente elétrica, ela tem dois sentidos, o sentido real e o sentido convencional. Na imagem de cima, nós temos o sentido real. Como ele funciona? No sentido real, um elétron, você já sabe que é uma carga elétrica negativa. Então, ele sai do negativo e vai para o positivo, por dois motivos. Primeiro, porque o negativo com o negativo se repele, então ele teria que sair mesmo. Segundo motivo, o negativo com o positivo, ele aproxima, ele atrai. Então, no sentido real, o elétron sai do polo negativo de uma bateria, de uma pilha, e vai para o positivo. No sentido convencional é o contrário. A carga elétrica está saindo da carga positiva e indo para a negativa. Aqui eu tenho uma pilha. Nessa pilha eu vejo aqui o sentido real e o sentido convencional. No sentido real, o elétron está indo, olha só, do polo negativo para o polo positivo. E o sentido convencional ele está indo do positivo para o negativo. Para eu saber qual é o polo positivo, basta olhar na pilha qual que tem uma saliência maior. No caso, este será o ponto positivo. E claro, quando você tem uma bateria com dois polos ali, ela vai ter a sinalização, né, na pintura da pilha qual é o positivo e qual é o negativo. Podemos obter também o valor da corrente elétrica por meio de um cálculo. O I representa a corrente elétrica. O Q representa a carga elétrica. A corrente elétrica, a unidade de medida é amperes. E o Q, a carga elétrica, a unidade de medida é coulomb. E o ΔT, você deve conhecer, é a variação do tempo em segundos. Vamos fazer um cálculo para buscarmos compreender um pouco melhor o conceito da corrente elétrica. Em um circuito elétrico, há um fluxo de cargas elétricas de 160 coulombs a cada 10 segundos. Determine o valor da corrente elétrica. Então, aqui eu tenho uma ilustração, um GIF, uma bateria, e no cabo você vê aqui, com o zoom aplicado, o fluxo desses elétrons. O primeiro passo para encontrar a corrente elétrica é eu colocar a fórmula. A fórmula é corrente elétrica igual a carga dividido pela variação do tempo. A carga vale 160 coulombs e o tempo 10 segundos. Está no enunciado. 160 dividido por 10, 16 amperes. De onde que saiu 160? É o valor do fluxo de cargas elétricas. De onde saiu esse 10?
é o valor da variação do tempo. Está escrito aqui no enunciado. Na prática, você tem uma conta simples de divisão. 160 dividido por 10, 16 amperes. A corrente elétrica, ela provoca o choque elétrico. O choque elétrico pode causar vários efeitos numa pessoa. Formigamento, tremores, desfibrilação e até mesmo causar a morte. A intensidade desse choque vai depender da intensidade da corrente elétrica. 1 amperes é suficiente para matar um ser humano. Vai depender de muitos fatores, mas 1 ampere já é possível. Aqui no caso, no nosso cálculo, nós tivemos 16 amperes. Aqui fulminaria qualquer indivíduo. Por isso que a corrente elétrica, quem trabalha com eletricidade tem que ter todo o cuidado e usar os equipamentos de proteção individual e até coletiva para sua própria segurança. Temos aqui uma simulação do FET. Aqui eu tenho uma chave. Chave pode ser um disjuntor, um interruptor, qualquer um desses elementos. Aqui eu tenho uma bateria. E eu vou conectar a bateria até esse interruptor. Ok? Estou conectando aqui e vou criar um circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é um caminho na qual a eletricidade pode percorrer. Isso aqui é um resistor. O que é a função de um resistor? É dificultar a passagem da corrente. Em outras palavras, dificultar a passagem dos elétrons. Aqui eu tenho uma lâmpada. Essa lâmpada pode ser representada como uma fonte consumidora de energia, uma carga elétrica. Ok? Então, eu vou conectar aqui esse fio de cobre na lâmpada. Então, aqui fechei já uma parte. Aqui. A lâmpada conectada. Nesse caso aqui, a lâmpada ainda precisa de mais conexão. Preciso colocar aqui mais um fio condutor para ir da chave até a lâmpada, no outro terminal da lâmpada. Ok, agora eu tenho um caminho fechado. Então aqui eu tenho uma lâmpada desligada, tem um resistor que dificulta, a resistência não impossibilita, mas ela dificulta o fluxo da corrente elétrica. Aqui eu tenho uma bateria. Qual a função da bateria? Gerar energia elétrica, né? Gerar o fluxo de elétrons. Aqui você vai ter, quando está desligado, apenas energia química. Quando o caminho permite o fluxo de elétrons, vai se transformar em energia elétrica. E aqui eu tenho uma chave ou um disjuntor ou interruptor, ou seja, uma secção, uma abertura e um fechamento do caminho da eletricidade. Enquanto eu não tocar aqui, essa lâmpada não acende. É isso que acontece na sua casa, ok? Eu vou colocar agora na simulação os elétrons. Veja que os elétrons já estão presentes nos materiais, porque os elétrons estão nos átomos e os átomos compõem a matéria. No entanto, eles estão inertes, estáticos, né? Estão parados. Por quê? Porque está desligado. Quando eu clico aqui na chave, passa a haver um fluxo desses elétrons de uma forma bem lenta, tá vendo? Bem lentamente. Aqui eu tenho o sentido real da corrente. Os elétrons estão no sentido real, quer dizer, está indo do negativo da bateria, gira o circuito, acende a lâmpada, um brilho pequeno, e volta no lado positivo. Lembrando que positivo é o lado que tem a pontinha da pilha. Ok? Eu agora vou clicar aqui na simulação para eu ver a corrente convencional. No sentido convencional, ao contrário, ele sai do positivo, passa pela fonte consumidora, pela carga elétrica, que no caso é a lâmpada, passa pela resistência elétrica e aí chega de novo na pilha. Ok? No lado negativo. Eu vou tirar aqui agora os efeitos. Então, eu tenho a lâmpada acesa, mas com brilho pequeno. Eu vou aqui agora desligar a chave e vou colocar e vou remover essa resistência. Conectei a resistência, mas não liguei a lâmpada. Vou puxar a lâmpada aqui para você ver o efeito agora do brilho. O brilho é muito maior. Por que esse brilho é muito maior?
porque eu não tenho nada que dificulta a passagem da corrente. Vamos ver agora o fluxo dos elétrons. Você vê que o fluxo está bem mais rápido. Esse é o sentido convencional. Vou colocar o sentido real agora. Está indo do negativo para o positivo numa velocidade maior e um brilho também maior. Tudo isso porque eu não tenho mais uma resistência elétrica. Ok? Entendido? Se você desejar fazer essa simulação por conta própria, o link vai estar na descrição desse vídeo. Agora, para concluir essa quarta aula, eu te convido a você responder o questionário da aula 4. Nesse questionário você vai ter o link também para fazer a simulação e mostrar o que você aprendeu. Os links estão na descrição desse vídeo. Obrigado por sua presença e nos encontramos na próxima aula, a quinta aula. Um abraço e até logo. Tchau, tchau.